Líderes europeus recorreram às redes sociais para expressar sua decepção depois que o presidente Donald Trump anunciou na quarta-feira, 2 de abril, que imporia uma tarifa mínima de 10% sobre todas as importações para os EUA, além de tarifas mais altas para dezenas de outros países, incluindo alguns dos maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos. A medida aprofunda uma guerra comercial que abalou os mercados globais e confundiu os aliados americanos. Líderes da Polónia, Suécia e Irlanda reagiram na plataforma X, anteriormente conhecida como Twitter. Michael Martin, o tauasiaco irlandês, manifestou sua decepção escrevendo no X: a decisão dos EUA de impor tarifas de 20% sobre importações de toda a União Europeia é profundamente lamentável. Martin reiterou sua forte oposição à medida, acrescentando: acredito firmemente que tarifas não beneficiam ninguém. O primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, afirmou em uma declaração gravada: lamento profundamente o caminho que os EUA decidiram seguir, procurando limitar o comércio com tarifas mais altas. As amplas tarifas criariam novas barreiras em torno da maior economia de consumo do mundo, revertendo décadas de liberalização comercial que moldaram a ordem global. Espera-se que parceiros comerciais respondam com contramedidas próprias, o que pode levar a preços significativamente mais altos para produtos que vão de bicicletas a vinhos. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, descreveu na quinta-feira, 3 de abril, as tarifas universais de Donald Trump como um grande golpe para a economia mundial, acrescentando que a União Europeia estava preparada para responder com contramedidas caso as negociações com Washington fracassassem. Vamos ser realistas sobre as imensas consequências. A economia global sofrerá massivamente. A incerteza aumentará e desencadeará um crescimento ainda maior do protecionismo, disse ela em um comunicado lido na cidade uzbeque de Samarcanda, na quinta-feira, antes da cimeira de parceria entre a UE e a Ásia Central. Já estamos a finalizar o primeiro pacote de contramedidas em resposta às tarifas sobre o aço, acrescentou von der Leyen. Ela não forneceu detalhes sobre futuras medidas da UE. A União Europeia planeia impor tarifas retaliatórias sobre até 26 mil milhões de euros, 28,4 mil milhões de dólares, de bens norte-americanos este mês, em resposta às tarifas sobre aço e alumínio dos EUA, que entraram em vigor em 12 de março. Von der Leyen disse lamentar profundamente a decisão dos EUA e alertou para imensas consequências para a economia global, incluindo países vulneráveis que enfrentam algumas das tarifas mais altas impostas pelos EUA. I deeply regret this choice. Let's be clear-eyed about the immense consequences. The global economy will massively suffer. Uncertainty will spiral and trigger the rise of further protectionism. O Canadá combaterá as tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump, com contramedidas, disse o primeiro-ministro Mark Carney na quarta-feira, 2 de abril. É essencial agir com propósito e com força, e é isso que faremos, disse ele aos repórteres antes de uma reunião do gabinete para discutir a resposta do Canadá. Trump anunciou na quarta-feira tarifas contra os principais parceiros comerciais dos EUA mais agressivas do que o esperado, enviando ondas de choque pelos mercados globais, enquanto os investidores temiam que as tarifas paralisassem a economia global, afetassem os lucros corporativos e aumentassem a inflação. So, we're in a situation where there is going to be an impact on the US economy, which will build with time. In our judgment, it will be negative on the US economy. That will have an impact on us. But the series of measures will directly affect millions of Canadians. We are going to fight these tariffs with countermeasures. We are going to protect our workers. And we are going to build the strongest economy in the G7. O ministro das Finanças da Coreia do Sul, Choi Sang-mok, disse na quinta-feira, 3 de abril, que o governo faria esforços para negociar com os Estados Unidos sobre tarifas recíprocas. O presidente dos EUA, Donald Trump, revelou tarifas recíprocas globais, incluindo uma taxa de 25% sobre a Coreia do Sul. Trump, em seu discurso, destacou os aliados de segurança asiáticos de Washington, Coreia do Sul e Japão, acusando-os de serem alguns dos piores infratores por praticarem comércio desleal contra os Estados Unidos.
Choi disse que as autoridades usariam todas as ferramentas disponíveis para estabilizar os mercados financeiros, caso a volatilidade fosse considerada excessiva, após uma reunião separada com o governador do Banco Central e outros oficiais reguladores financeiros. Antes do anúncio de Trump sobre tarifas recíprocas, os oficiais sul-coreanos haviam buscado isenções, argumentando que o país tinha quase zero de tarifas em vigor sob um acordo abrangente de livre comércio com os Estados Unidos. 시장 변동성이 과도하게 확대될 경우에는 상황별 대응 계획에 따라 가용한 모든 시장 안정 조치를 즉각 시행하겠습니다. Desencadearam turbulências nos mercados mundiais e geraram condenação de outros líderes que a China condenou fortemente a mais recente ronda de tarifas impostas pelos Estados Unidos, com o governo chinês prometendo tomar medidas para proteger os seus interesses económicos. Falando numa conferência de imprensa, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Gu Jiakun, expressou a firme oposição do país à decisão do ZEUA, que visa uma ampla gama de importações chinesas. Gu enfatizou que as tarifas, que geraram uma preocupação global generalizada, não só prejudicarão a China, mas também terão repercussões negativas para a economia global. A China está comprometida em salvaguardar os seus próprios interesses e tomaremos todas as medidas necessárias para contrariar essas ações injustificadas, afirmou Gu. A mais recente decisão do presidente do ZEUA de impor tarifas adicionais tem sido um ponto de tensão entre os dois países, já envolvidos numa disputa comercial de longa data. Embora Gu tenha evitado delinear ações retaliatórias específicas, deixou claro que a China não ficará de braços cruzados. Um porta-voz do governo interino de Bangladesh afirmou que o país, que foi atingido pelo ZEUA com uma tarifa de 37%, está a rever as suas tarifas sobre os produtos importados dos Estados Unidos, o seu maior destino de exportação, e que está a identificar opções para racionalizar as tarifas de forma expedita. A Tailândia reconheceu a nova tarifa de 36% sobre os seus produtos que entram no ZEUA e afirmou que está a procurar um equilíbrio comercial justo com impacto mínimo, preparou propostas e visa uma parceria de longo prazo nas indústrias agrícola e de alta tecnologia. Entretanto, o presidente do Conselho Europeu, António Costa, afirmou numa publicação no X: agora é o momento de avançar com os acordos com o Cardinal Mercosul, México e avançar de forma decisiva nas negociações com a Índia e outros parceiros-chave.